Oi, pessoal. Bom, continuando. A gente parou nesse slide. Eu já comentei da família da Marie Curie. E aí, vamos para este agora. Olha só que interessante que isso foi em 1896. 1898 vem o Rutherford. Aí deu o primeiro passo para a descoberta de sua origem, quando identificou três diferentes tipos de radioatividade ao observar o efeito de campos elétricos sobre as emissões radioativas. Então, qual foi a sacada? Bom, a Marie Curie, ela descobriu que é o urânio que emite essa radiação, essa energia. E quase ao mesmo tempo, né, na mesma época, vocês lembram do modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford, ele fala que tem um próton, um nêutron e o elétron. Quando eles estavam investigando esse modelo, que legal, como resultado, o legal do experimento é que ele também verificou que tem partículas sendo emitidas pelo núcleo. Quais são? Alfa, beta e gama, que nem aparece aqui nas letras gregas. Bom, e aí, o que que é uma partícula alfa ou o que que é uma radiação alfa, né? É isso aqui que você está enxergando. Tá vendo que aqui tem dois vermelhinhos que é o próton, dois cinzas que é o nêutron. Isso significa que uma partícula alfa é uma partícula que carrega dois prótons e dois nêutrons, totalizando uma massa de 4. Se a gente comparar, verificar na tabela periódica, quem tem massa 4 e tem dois prótons? O hélio. Então, uma partícula alfa é a mesma coisa dizer que é o hélio 4, certo? Você pode afirmar. Então, vejam só que essa partícula, ela é emitida, ela é uma emissão de uma partícula alfa, é uma emissão de uma partícula do tipo hélio, por exemplo. Bom, e aqui vai aparecer uns exemplos. Por exemplo, esse aqui é quando tem emissão de uma partícula gama. Esse aqui é o símbolo de gama, né? Ó. Aí. Símbolo gama. Quando tem uma emissão disso aí, o, o legal, peraí, o legal disso aqui, ó, é que sofre um arranjo, né? Se existe uma emissão de alguma partícula, de uma energia, que nem você está vendo aqui, é claro que agora o arranjo é menor, por isso que é decaimento, é conhecido como decaimento, né? O núcleo decai. É claro que para cada decaimento, para ele decair, é porque ele está perdendo energia na forma de uma radiação. Lembre-se que núcleo perde energia na forma de radiação. E aí o exemplo aqui é da radiação gama, por exemplo. Aqui tem uma tabela que depois vocês podem consultar. No momento que vocês forem fazer o exercício, vocês provavelmente vão precisar. Aí tem a partícula, o grau de penetração, a velocidade, esse Czinho é em relação à velocidade da luz, né? A partícula que tem um exemplo, qual que é o nome? Tem um núcleo de hélio, elétron, tem sinônimos aqui como é que você pode representar, tem um fóton, que é aqui a partícula gama, positron, também conhecido como a partícula beta positiva, né? Bom, enfim, e aí é só consultar e aqui tem até um exemplo. O número da massa de cada partícula e o número da carga. Tem que lembrar que tem carga e tem massa, não são as mesmas coisas, tá bom? E aqui tem exemplos de equações nucleares envolvendo essa emissão, não, essa emissão, essa captura, né? Bom, e aí, bom, aqui temos a emissão de uma partícula alfa, né? Está sendo ejetado uma partícula alfa. E veja só, com uma partícula alfa, nós vimos que uma partícula alfa tem dois prótons, dois nêutrons, ou seja, tem dois prótons, e o número de massa é 4. E aí, quando eu estou ejetando, está sendo emitido, o meu núcleo está decaindo. Ele está decaindo
E como é que eu faço a conta? Você subtrai. Se foi emitida uma partícula alfa, ele tem dois prótons, você subtrai dois prótons. Por isso que aparece aqui Z menos 2. Lembrando que Z ele é um número atômico, A é um número de massa. Então, quando eu estou perdendo uma partícula alfa, eu estou perdendo 2 em relação ao número atômico e 4 em relação ao número de massa. Aí é só fazer as contas. E aqui é uma fórmula padrão, pode ser qualquer núcleo, né? Desde que ele esteja perdendo uma partícula alfa, é só você fazer a operação, aí você sabe o número atômico e o número de massa. Bom, por exemplo, quando um núcleo de sódio 24 emite uma partícula beta, vocês viram que aqui, no exemplo lá, é a emissão de uma partícula alfa. Agora, imagina só se acontecer com uma partícula beta, né? Forma-se um núcleo de magnésio 24. Então, vejam só, quando tem uma emissão de uma partícula, existe uma soma. Vejam só que aqui eu tenho um cinza, que é o nêutron. Toda vez que faz uma emissão, esse nêutron, ele vira um próton. Se ele virou um próton, pessoal, você está aumentando o número atômico. Lembrando que faz diferença, o que identifica um elemento é o número atômico. Então, se você está somando um número atômico a mais, é porque ele não é mais daquela natureza. No caso aqui, é um sódio, ele não será mais sódio, né? Ele será o magnésio. Então, toda vez que tem uma emissão de partícula beta, acontece isso, diferente do que acontece na partícula alfa, tá bom? Aqui é uma captura de elétron, tá vendo que na captura de elétron, na hora que eu faço a captura de elétron, esse próton que está em amarelo, ó, na hora que ele captura esse elétron, existe o que? Vai acontecer dele virar um nêutron. Professor, ele vira mesmo? Tipo, que nem você está falando que transforma mesmo? Sim, porque aqui, lembrando que aqui não são reações químicas, aqui são reações nucleares, né? Então aqui acontece a transmutação. Se você está capturando um elétron, esse próton passa a ser um nêutron. Isso quando falamos de captura de elétron. E aí, é claro que o número atômico ele vai mudar, o núcleo vai mudar. Então, se eu tinha um próton com o número X, por exemplo, 10, e aí ele vira um nêutron, um deles, né, apenas um próton, ele não será mais 10, né? Ele será 9. E aí tem até a continha aqui já, aqui embaixo. O número de massa não muda, claro. Bom, isso é quando falamos de captura de elétron. E aí, quando nós temos a emissão de um pósitron. A emissão de um pósitron, tá vendo que é uma partícula beta, que é essa partículazinha que está identificada aqui, ó, peraí. E aí, o que acontece? Quando tem uma emissão de um pósitron, que é um beta positivo, eu acabo tendo esse próton convertendo-se para nêutron, que ele está identificado aqui em amarelo, tá vendo? Esse amarelo era um próton, emitiu o pósitron, e aí ele virou um nêutron. Ele virou mesmo, tá bom? E aí o número atômico é claro que vai mudar, porque o número atômico que identifica ele é o número de prótons. Se você mudou um próton para um nêutron, você tem que subtrair. Se você mudou dois prótons, você subtrai 2. Se mudou 3 prótons, subtrai 3. Essa é a ideia, ok? Isso quando eu estou falando de emissão de pósitrons. Bom, e aí tem aqui um exemplo aplicando aquilo lá que está ali. Só vou dar uma leitura breve, mas aí vocês podem consultar. Isso aqui está no material de vocês, tá bom? Quando nuclídeos radioativos são usados na medicina e na indústria, é importante conhecer o nuclídeo filho, uma vez que este também pode ser radioativo. Suponha que você trabalhe em um laboratório de pesquisa em medicina nuclear e estude o cálcio 41 e o oxigênio 15. Que nuclídeo é produzido quando A. Cálcio 41 captura um elétron, B. Oxigênio 15 emite um pósitron. Você vai consultar tudo aquilo que a gente acabou de ver. Pausa o vídeo, volta o vídeo
E é isso que você vai fazer. Vocês lembram da captura de elétron? Você vai lá, relembra o que, que acontece na captura de elétron. Você não lembra do que o que, que significa emitir um pósitron? Você vai lá, lembra o que significa isso. Aí só rapidão, ó, por exemplo, que nuclídeo é produzido quando eu tenho cálcio 41? Quando o cálcio 41 captura um elétron. Vamos só relembrar, o que, que é captura de elétron? Ó, você volta lá, esse é o pósitron, ó, captura de elétron, o que, que significa? Quando você captura um elétron, um próton vira um nêutron, então você tem que subtrair, que nem aparece aqui. Aí vamos voltar no exercício. Então, subtrai um. Então, tá vendo que nesse primeiro ele subtraiu um. O número de massa permaneceu, né? Que é o A. E aí o que está mudando aqui é apenas o número de prótons, ou o número atômico, quer dizer. Porque como você tinha 20 prótons e um virou neutro, então como um virou neutro, você faz 20 menos um, que é o que aparece aqui. A mesma coisa do oxigênio, só que isso aí eu vou deixar vocês pensarem. Volta lá, o que, que significa emissão de pósitron, vê que continha você tem que fazer, e aí é só fazer a continha. E aí você tem um resultado. Aí essa parte é a parte B. É claro que você vai chegar nesse resultado aqui, mas tenta fazer isso que eu estou falando. Pausa o vídeo, volta o vídeo, né? Tá bom? Bom, a nucleossíntese é um processo de formação de elementos. O hidrogênio e o hélio foram produzidos no Big Bang. Todos os demais elementos descendem desses dois, seja como resultado de reações nucleares nas estrelas ou no espaço. Dado importante. E aí, quando uma partícula com carga positiva se aproxima de um núcleo, ela é fortemente repelida. Entretanto, uma partícula com velocidade de muita alta, entretanto, uma partícula com velocidade muito alta pode penetrar o núcleo antes que a repulsão a afaste, podendo ocorrer uma reação nuclear. Aí é bem lógica mesmo. Aí envolve um pouquinho dos conceitos de física newtoniana. Mas não estou falando que isso aqui segue as leis de Newton, mas estou falando que a velocidade vai aquilo que a gente entende quando a gente vai analisar fenômenos físicos, né? Então, quanto mais rápido é a velocidade, quanto maior a velocidade, você tem um poder penetrante maior do que quando a velocidade é menor. Portanto, para fabricar os elementos é necessário simular as condições encontradas no interior das estrelas. Se um próton, uma partícula alfa ou outro núcleo com carga positiva deslocam em velocidade suficientemente alta, eles têm energia cinética suficiente para superar a repulsão eletrostática no núcleo. É claro que você vai ter interferência, né? Quando você você quer, digamos, penetrar o núcleo, não é um disparo lento que vai entrar uma partícula lá para você ter uma transmutação. Por quê? Porque tem que ser bem penetrante, a velocidade tem que ser alta, porque se for baixa, você tem uns elétrons que acabam interferindo, e é isso que ele fala sobre repulsão eletrostática, é uma repulsão que acontece com o efeito dos elétrons, né? Tem que lembrar que não é só o núcleo, tem elétrons girando ao redor. O que isso tem a ver com permanecer vivo? Bom, com o flúor 18 é injetado em um paciente com câncer, o composto marcado com flúor é preferencialmente absorvido pelo tumor. Então, esse aqui é o exemplo. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo, também ler o livro, fala sobre o uso na área da medicina, sobre a radioatividade, como que ela é usada, né? É claro que isso pode ser maléfico ou benéfico. Tudo na ciência pode ser maléfico ou benéfico, dependendo de como você usa, tá? Bom, aqui um exemplo sobre as reações nucleares, ok? Depois vocês dão uma consultada no livro, mas é bem simples. Aqui ele fala sobre a ejeção, sobre a partícula beta, sobre a partícula gama. E aí é só você usar a matemática, ok? É só usar a matemática. Olha para a equação e aí você sabe qual que é o resultado dela.
É que nem esse primeiro, não tem ferro, ó, 59, e aí você tem um nêutron, e é claro que ele tem aqui, ele carrega 1. Tá vendo que ele é só somar? O que vai mudar é a massa, né? O nêutron não faz diferença no número atômico. E aí, quando, por exemplo, essa produção desse ferro 59, você faz um decaimento, beta, que nem ele aparece aqui. É claro que você vai, olha só como é que você faz. O decaimento beta, você, você está subtraindo. Então, prestem muita atenção naquilo que soma e naquilo que subtrai. Quando a gente fala de decaimento, de emissão, ok? Bom, vejam passo a passo como é que faz e depois a reação total é que nem uma reação química, né? Você soma todas as informações que você tem. Bom, radiação nuclear é algumas vezes chamada de radiação ionizante, porque sua energia é suficiente para ejetar elétrons dos átomos. Os hospitais usam a radiação nuclear para destruir tecidos indesejáveis como as células cancerosas. Esse daí é um fato muito importante. E aí aqui temos uma tabela que fala sobre a proteção necessária. O papel, por exemplo, o poder de penetração no caso da partícula alfa, essa espessura de alumínio, o poder de penetração da partícula beta, e a partícula gama é aquela que faz muito mal, porque ela é muito penetrante, e o que você pode usar como proteção é o concreto e o chumbo. Bom, como sabemos o quanto o material é radioativo? Tem dosímetros. Esse dosímetro é tipo uma caneta que você vai levando aqui. É claro que ele tem um cristal, né? Mas as informações são recebidas assim. Aqui no Butantan tem um IPEM, que é um Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear. Quando vocês puderem ter a oportunidade de visitar, tem um dosímetro, que é tipo uma caneta, que ele vai fazendo a leitura da quantidade de radiação que você está recebendo. É claro que tem um limite, né? Você não pode receber subindo acima desse limite. E aí, como lá no Butantan trabalha, lá na USP, nesse instituto trabalha com pesquisas nucleares, é claro que você vai ter material que é radioativo, né? E aí um outro é o contador Geiger, que ele também é tipo é aqueles lá que apitam, não sei se vocês já viram em filme, mas em filme geralmente tem bastante, que ele apita quando tem uma certa radiação, e tem até um reloginho para você identificar quanto que é de radiação, né? E isso é importante, porque aí você sabe pelo menos quando vai para lugares, o que lugares você não pode chegar perto devido à radiação. Lembrando que a radiação pode estar no ar, às vezes você nem enxerga, e às vezes quando você enxerga, você consegue tocar. Então tem todo esse detalhe, tá bom? Não significa que você tem um material e aí você toca nele e você foi irradiado. Não, às vezes ele emite radiação através do ar e você nem percebe, né? Bom, e aqui está um exemplo de decaimento. Isso aqui é uma equação exponencial que vocês aprenderem em matemática, tá? Depois vocês podem dar uma aprofundada nisso aqui, mas a ideia é que vocês entendam que é uma função exponencial quando a gente fala de decaimento. Decaimento da quantidade de núcleos. Núcleos que podem ser a mesma coisa que massa, porque se você tem um núcleo, você consegue saber a massa desse núcleo. Então, a quantidade de massa está relacionada totalmente ao tempo, que é o que aparece aqui. E quando eu vou plotar a massa pelo tempo, eu tenho um gráfico que ele representa um decaimento, que é uma função exponencial. E como vocês sabem, a função exponencial nunca chega a zero, né? Ela tende a zero. Bom, aqui temos uns exemplos de meia-vida em relação aos nuclídeos. Como assim? Tá vendo esse gráfico? Esse gráfico, você precisa do núcleo, que ele identifica como nuclídeo, que é a espécie química,
e o tempo. Como assim? Quando a gente fala de radioatividade, a quantidade de massa é muito importante, porque a quantidade de massa é o material que está sendo radioativo. E é claro que a radiação ele vai sendo perdida a cada tempo que passa. Por isso é conhecido como tempo de meia-vida, né? A cada tempo que passa, tem uma quantidade de massa informada. Então, se a massa cai pela metade, eu sei que o tempo para cair essa massa pela metade é um tempo X, ok? Bom, e aí, ó, lei do decaimento radioativo. Aí temos atividade é igual a velocidade de decaimento. Isso aqui é só mais para informação mesmo, pessoal. Onde o número n de núcleos restantes após um certo tempo t é dado por. Bom, isso aqui é uma fórmula, não se assustem. Esse n em si a gente vai usar como massa, tá? É que aqui ele fala de núcleos, mas como núcleos é bem mais complicado de trabalhar, nós vamos entender isso como massa, vocês já vão entender. O importante é que existe uma constante, que nem ele demonstrou lá, o K. E esse T que é o tempo de meia-vida. Esse tempo pode ser minutos, segundos, dias, anos. Bom, o decaimento radioativo é normalmente discutido em termos de meia-vida, que é o que aparece aqui. Isto é, o tempo necessário para que desintegre a metade do número inicial dos núcleos, né? Lembrando que isso aqui, tempo de meia-vida dos núcleos radioativos, tá? E aqui está a fórmula, né? Então, para saber o tempo, e esse tempo é em anos, dias ou meses, a resposta é em anos, dias ou meses, é o logaritmo neperiano que vocês aprenderam em matemática, na parte de logaritmo. É logaritmo neperiano de 2 dividido pela constante radioativa. E aqui tem um exemplo. Bom, vejam só como a aplicação é bem fácil, pessoal. Uma das razões pelas quais as armas termonucleares têm de sofrer manutenção regular é que o trício nelas contido sofre decaimento nuclear. Suponha que você esteja monitorando o decaimento do trítio. Que massa da amostra de trítio inicial com massa 1 grama permanecerá após 5 anos? A constante de decaimento do trício é 0,0564 anos a menos 1, ou 0,0564 por ano, é o decaimento constante, tá? Só substituição. Vocês lembram da fórmula? Eu falei que esse m que está aqui na fórmula, nós vamos considerar sendo uma massa. É só pensar em m de massa, tá? A massa inicial e a massa que a gente quer achar. E aí na fórmula foi isso que aconteceu. A massa que eu quero achar, que é esse m, igual a massa inicial, vezes o E, que está na fórmula, elevado a menos kT. Bom, tudo isso aqui pode ser feito numa calculadora científica ou tem no próprio Google uma calculadora científica, pessoal. Bom, aqui qual que é a massa? 1 grama, que ele até coloca aqui. Que massa de amostra do trítio inicial com massa 1 grama permanecerá após 5 anos. Então, ele já dá essa massa. E aí é só substituir. O E permanece, menos kT. O K é a constante, que ele também deu. A constante de decaimento do trício é este valor aqui, só substituir. E aí esse T é o tempo. Qual que é o tempo? Horas. Permanecerá após 5 anos. Então é só colocar 5. Colocando do jeito que está na calculadora, você pode resolver até esse aqui primeiro, ó, esse exponencial. Resolveu, multiplicou por 1 é indiferente, né? Número neutro na multiplicação, você chega neste valor, 0,75 gramas. Ok? E essa é a resposta. Não é muito difícil, é a aplicação direta da fórmula, é aquilo que eu expliquei nas outras aulas. Química não tem muita dificuldade em matemática, geralmente é uma conta de divisão, soma, subtração, contas bem simples. A única coisa que aumentou aqui realmente foi a parte do exponencial, mas
Bem simples também, não tem segredo. Quando o organismo morre, não ocorre mais troca do carbono com a vizinhança. Entretanto, os núcleos de carbono 14 que estão no organismo morto continuam a desintegrar-se com uma meia-vida constante. Logo, a relação entre carbono 14 e o carbono 12 decresce. A razão observada em uma amostra de tecido morto pode, portanto, ser usada para estimar o tempo decorrido desde a morte. Bom, o legal que, sabe quando vocês fazem datação de carbono 14, é quando queremos descobrir o quanto tempo aquela coisa estava lá, né? Existem fósseis, né? Esse fóssil, quanto tempo que já está lá? Dá para descobrir através da análise de datação por carbono 14, pessoal. E aí esse comparativo é o comparativo, na verdade, é uma relação que é feita com o carbono 12 e o carbono 14. Nós temos carbono 12 e carbono 14. Então, através dessa relação, nós conseguimos saber exatamente quando que isso daí vem a falecer, por exemplo, quanto tempo tem isso aí que está na natureza. No caso, é usado para os fósseis, né? E aqui está o equipamento, né? Equipamento moderno. Só para vocês terem ideia, olha só o tamanho desse aparato todo. É claro que isso aqui é bem mais manutenção do que o resultado. O resultado em si é um papel, né? Tanto que o resultado ele sai com um espectrômetro de massa. Um espectrômetro de massa sai numa folha a análise. E aí, você, através dessa análise da quantidade, a gente consegue dizer qual que é o tempo, né? Bom, e para a próxima aula, já vão estudando. Tem a apostila, tem um livro que está no site, Chemical Equilibrium, equilíbrio químico, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, espero que não tenham dúvidas, mas qualquer dúvida vocês não esqueçam de contatar o professor. Tenham um ótimo final de semana, pessoal.